Bom dia. Égua, vamos lá, bicho, porra. É foda, sabe, ter assim que tomar a decisão de começar a falar, tá certo? Todo dia eu tenho que preparar o texto, certo? E tomar uma orientação. As ideias estão na cabeça, sabe? Sabe, a entonação tá na voz, sabe? Enfim, tá certo? Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tô aqui com uma caixa de vitaminas, sabe? Um tal de calcideio. Uma farmacêutica me empurrou, rapaz, numa farmácia aí, tá certo? E aí, sabe, tem, eu não sei que porra é C, MG, CA eu sei que é cálcio, certo? E D eu não sei o que é, que vitamina é essa, certo? Mas é um complexo vitamínico aí, certo? Apareceu de uma hora para outra uma dor na cabeça do joelho, sabe, na rótula, não sei onde é que é essa porra aí. E assim tá me causando transtorno nos movimentos, certo? Uma dor, tá certo? E eu tô desde quarta-feira, eu acho, com essa agonia, tá certo? Ontem eu tomei um comprimido, hoje eu já tomei outro, já tô sentindo aí melhores. Mas para ver, rapaz, como é que porra é o corpo, tá certo? Essa história da obsolescência programada, sabe? O corpo da gente tem prazo de validade, tem um tempo de experiência celular na superfície planetária. Tem uns caras pesquisando aí para retardar, certo? O envelhecimento das células, envelhecimento de neurônio, não sei mais o que, tá certo? Mas enquanto isso não vem, rapaz, sabe, eu vou aqui levando a minha vida na superfície planetária, padecendo essas coisas aí, rapaz, com esse meu corpo, puta que pariu. E eu deixei aqui a caixa, certo? São 100 comprimidos, já tomei dois, tem 98, portanto. Aí o papo, qual foi o papo da farmacêutica? Não, é o seguinte, custa R$ 100, tá certo? Mas aí o senhor leva mais um frasco, é de brinde, é de bônus, sei lá do que, entendeu? Quer dizer, estou trazendo 100 comprimidos, tá certo? Mas eu compraria 50 e 50 eles estão me dando, disque. Agora tu imagina, os 50 comprimidos por R$ 100, eu acho que tá salgado. Mas tudo bem, tá feito, tá certo? Já tomei dois comprimidos, bora ver o que acontece, tá certo? E eu aqui com Guma me espiando, tá certo? Essa minha onça aqui, ela tem um jeito feminino, rapaz, eu acho. Mas deixa eu terminar, para uma história que eu começo, sabe? Eu nunca termino direito, sabe? Eu vinha falando aí de cães aí, sabe? Falando de cinismo, aquela coisa toda, e caiu para mim um vídeo com a Marilena Chauí. E a Marilena Chauí explica esse nosso tempo. Ontem o Bolsonaro foi preso, foi detido, certo? E levado para o CEAP. CEAP, o que diabo é CEAP, hein? Para um serviço aí, rapaz, sabe, de um serviço penitenciário que coloca tornozeleira eletrônica, certo? Ora, porra. E o cara tá usando tornozeleira controlada por Wi-Fi, vê se pode, porra, sabe? Esse cara pintou e bordou, rapaz, e é nisso que eu quero entrar, sabe? Tem uns caras aí que estão fazendo conspiração no mundo, sabe? E esse cara entrou aí, sabe? Esse Bolsonaro entrou no governo por conta dessa conspiração. E o Trump também vai por conta dessa conspiração. Mas tem um cara aí, rapaz, que ali depois da Segunda Grande Guerra Mundial, a partir de 45, um tal de Anthony Fisher, tá certo? Ele fundou um instituto, tá certo, para arrecadar fundos, porque o Hayek disse: não, mestre, não entre na política, não, deixa a política para lá. O senhor vai entrar, desenvolver empresariarismo, certo? Inventei essa palavra agora, certo? O senhor faz empresariarismo, certo? Se torne empresário, sabe? E aí, sabe? E faça aí, aí, tente arranjar dinheiro, sabe? Aí, sabe? Acumular fundos, sabe? E patrocine, rapaz, influenciadores no mundo, é essa palavra que a gente pode talvez designar melhor. Patrocine influenciadores no mundo, nas instituições públicas e privadas de um modo geral, tá certo? E tente ganhar espaço, tá certo? Não se meta na política, porque na política é um espaço limitado. Aí, com a prosperidade do seu empreendimento, o senhor vai influenciar tanto aí, sabe, no meio público estatal, como no meio privado, no empresariado do modo geral, tá certo? No meio empresarial, o senhor vai tratar de arrecadar fundos, o senhor vai fundar institutos liberais, tá certo? Institutos que defendam os princípios do liberalismo político e econômico, sabe? E aí, sabe, isso no mundo privado e no mundo público estatal. No mundo público estatal, o senhor vai entrar nos espaços, aí, sabe, nos espaços dos aparelhos ideológicos, sabe, aí, de Estado e de governo, tanto faz,
e o senhor vai influenciar os processos legislativos, sabe? O senhor vai influenciar os processos de gestão do Estado, tá certo? Da gestão do governo, aquela coisa toda, tá certo? Conclusão, o fato é, sabe, que a gente viveu essa experiência aqui no Brasil é por conta dessa iniciativa do Anthony Fisher, tá certo? Esse cara conheceu a Thatcher, tá certo? Operou com ela ali na Inglaterra, sabe? Operou, não sei se ele conheceu o Pinochet, mas operou com o Pinochet. Ele conheceu o Milton Friedman, sabe, que era consultor e assessor intelectual, sabe, político do Pinochet, sabe, e ali no Chile eles implantaram ali, sabe, fizeram um laboratório de neoliberalismo, onde o tal de Paulo Guedes, rapaz, sabe, esse Paulo Guedes, sabe, foi apanhado aí no meio do ciribolo. Tô com o nariz aqui, sabe, congestionando. Aí, rapaz, esse Paulo Guedes foi apanhado no meio do ciribolo, tá certo? E, rapaz, aí, sabe, começaram a trabalhar, fundar institutos aqui no Brasil, um tal de Instituto Milênio, o Paulo Guedes estava no meio aí fundando esse instituto. Tem o tal de Instituto Mises e outros institutos aí, sei que fundaram uma porrada de institutos. E, enquanto isso, sabe, o tal de Fischer ele me parece, ele morreu, deixa eu ver aqui, ele morreu em 88, tá certo? Então, até aí, sabe, o final da década de 80, esse cara estava influenciando o mundo, rapaz, sabe? Ele morreu com 73 anos de idade, esse puto, sabe? Esse tal de Anthony Fischer, tá certo? Mas ficou a alma dele, rapaz, aí, sabe, numa tal Atlas Network, sabe, que é um instituto também, sabe, de difusão das ideias liberais no mundo, tá certo? E aí, sabe, os substitutos deles vieram e continuaram o projeto dele. Eu penso até que o Olavo de Carvalho, sabe, faz parte disso aí, sabe, porque ele deve ter recebido financiamento desse instituto Atlas Network, é hoje eles chamam aqui no mundo, sabe, de think tanks, certo? Tanques aí de pensamento, tá certo? Tanques, tanques de pensamento. Esses caras se ocupam, sabe, em pagar intelectuais, sabe, e depois influenciadores, sabe, pessoas para produzir teorias, tá certo, que necessariamente não precisam estar nas universidades, tá certo, pessoas aí já formadas, tá certo, que estão a fim de um financiamento, a fim de pegar aí, sabe, desenvolver um CNPJ e pegar fazer algum contrato, aquela coisa toda, tá certo. E sobreviver, rapaz, sobreviver à margem sem precisar fazer aí, sabe, fazer FGTS, sabe, de olho ali numa aposentadoria, porque os princípios liberais, sabe, e neoliberais no caso, eles falam do tamanho do Estado e querem um Estado dito, sabe, um Estado pequeno. E esses caras aí então desenvolvem um CNPJ, eu estou falando desses influenciadores, desses produtores aí, sabe, de teorias, que vão aí, sabe, operar no mundo e estão operando no mundo, rapaz, sabe. Aí fica fácil de entender o que aconteceu na década de 10, no início da década de 10, agora de 2010, tá certo? Quando ali depois de 2013, eu estou falando da década de 10, sem a década. Em 2013 houve aqui um movimento de primavera de junho, tá certo? Que culminou, sabe, numa perseguição ao PT. E esses institutos, rapaz, operaram aqui pesado, sabe, fizeram financiamentos, sabe, o dinheiro desse tal de Anthony Fischer, dinheiro de outros, um tal de Salim Matar entrou na questão, e outros aí, tá certo? E as grandes empresas estadunidenses, sabe, as empresas petroleiras, sabe, eu estou aqui eu estou falando isso porque eu assisti 2 vídeos do Bob Fernandes que ele trata disso, tá certo? Eu vou pedir licença aqui para Guma, veja que eu ia falar da porra da Marilena Chauí, tá certo? Já desviei de novo. Bom dia, Guma, com olhar feminino me espiando aqui. Eu vou bem ali, volto já. Se encontrares o macacão por aí, sabe, dá um abraço, diz que eu mandei um abraço para ele, tá bom? Bom dia. Mas o fato é que eu tô aqui, rapaz, olha, querendo falar do Sir Anthony George Anson Fisher. Esse cara, rapaz, ele foi para a Segunda Guerra Mundial, sabe? Lutou, não sei onde ele lutou, eu não sei se ele lutou no fronte, sei que ele voltou vivo, sabe? E voltou, rapaz, com medo do comunismo, tá certo? Ele não voltou com medo da porra do nazismo, não. Ele voltou com medo do comunismo, sabe? Com medo do Stalin, tá certo? E desenvolveu organizações aí que hoje estão presentes, uma tal de Atlas Network, ela está por aí ainda, sabe? E aqui no Brasil tem um bocado de filhotes dessa Atlas Network, inclusive o Instituto Milênio é do Paulo Guedes, sabe? E de outros filhos da putas liberais. Eu só sei dizer, rapaz, sabe, que enquanto a gente dorme, sabe, a barba cresce. Rapaz, ali, sabe, a União Soviética, ela não caiu aí de madura, não, rapaz, sabe? Ela foi derrubada, bicho, ela foi derrubada,
tá certo? O cara morreu, o Anthony Fisher, morreu em 88, certo? A União Soviética que começou ali a queda, sabe, a partir de 89, sabe? Me parece que a perestroika, a glasnost ali daquele filho da puta, daquele traidor, sabe? Eu acho que é de 91, não estou bem certo, a gente poderia ver isso aí. Eu não estou lembrado, dá para o nome daquele russo, sabe, escroto, sabe? O autor da Perestroika e da Glasnost, o cara que fez a abertura ali, sabe? Que, sabe, esculhambou tudo, sabe, com a União Soviética, puta que pariu. Aí eu só sei dizer, rapaz, que esse Fischer estava ali por perto, tá certo? Então o que eu quero dizer é assim, sabe? Enquanto ali, sabe, o Reagan estava governando ali, sabe, no final ali, na década dele ali, no começo da década de 80, 1980, ele estava por ali. A Thatcher já via um pouco antes dele ali, a partir do final da década de 70, eu acho, sabe? E vinham desenvolvendo essa coisa do liberalismo no mundo, do neoliberalismo, do tamanho do Estado. E me parece, pai, que esses caras se fuderam, sabe? É o que está acontecendo hoje, como é que explica? Agora eu vou voltar de novo para Marilena. O que a Marilena, sabe, fala aí, sabe, o que nós temos hoje no mundo, assim, esse estado caótico, essa apropriação dos meios aí, sabe, da tecnologia digital para fazer, para transacionar, sabe, informações do mundo afora. E a maior parte disso aí, sabe, do que está sendo transacionado hoje, tá certo? É tudo mentira, rapaz. São conteúdos que não tem nada de filosofia, não tem força, sabe? O Trump, rapaz, aí, sabe, um cara medíocre, sabe, um cara dedicado, um corretor de imóveis, sabe, um cara sem formação profunda no campo da metafísica, aquela coisa toda, um cara, sabe, sem títulos aí, eu acho, sabe, para discutir questões maiores, questões civilizacionais, aquela coisa toda. Esse puto tá preocupado com o cu frouxo dele, rapaz, sabe? Esse cara usa fraldão, tá certo? O Zé Arbex que tirou um sarro dele outro dia, eu já falei isso no vídeo aí, tá certo? Que outro dia mostrou uma foto dele com o cu dele todo cagado, sabe? A bermuda dele toda manchada, sabe? Assim, de uma coloração aí, sabe? Parece que o fraldão não deu conta, sabe? E deixou vazar o cocô, tá certo? Então esse cara tá com o cu frouxo, tá certo? Ele deu, a Melânia, por deve passar, sabe? Uns percalços danados aí, que nem a tal de Michele, a Michele Bolsonaro, com aquele marido escroto dela ali, sabe? Eu não sei se o Lula tá no mesmo processo ali, sabe, com a Janja. Eu não sei, rapaz. Rapaz, mas é foda, bicho, sabe? É foda tudo isso aí, tá certo? E é justamente é isso que a porra da Marilena Chauí fala, sabe? Que a gente vive hoje um momento de cinismo no mundo, tá certo? Um momento de pouco esforço, sabe? A Marilena, quando fala do cinismo, ela cita o Adorno, sabe? Que foi um filósofo da escola de Frankfurt, tá certo? E cita também ali a Hannah Arendt, tá certo? Que cunhou uma expressão, a banalização do mal, tá certo? E me parece que o que a gente vive é isso, realmente um processo de banalização das coisas, tá certo? Ninguém está preocupado, sabe, aí, sabe, em fazer pensamentos mais ou menos sólidos, sabe, mais ou menos firmes, com alguma coisa de verdade, tá certo? O Adorno, se a memória não me trai, ele fala de ética negativa, e eu penso aí, sabe, quando eu penso em ética negativa, eu penso numa moeda, e se ele fala da ética negativa, é uma face da moeda, tá certo? E do outro lado deve estar a ética positiva, tá certo? E para mim essa ética negativa, ela vai ser talvez aí, sabe, a face da mentira, tá certo? Se assim a gente pode dizer, se a gente transfere isso para o plano da lógica, e se a lógica, sabe, pode ser representada por uma moeda, e nessa moeda nós temos ali uma face positiva, tá certo? Onde a verdade ali, sabe, está ali impressa, tá certo? Do outro lado poderíamos ter a contra-verdade, tá certo? Ali, sabe, que seria a falsidade, a negação da verdade, sabe, da face, tá certo? Da face positiva, tá certo? Eu penso dessa maneira aí para poder, sabe, aí raciocinar. E assim, a Marilena, ela fala disso, tá certo? Nós temos aí o mal, tá certo? Aí numa face da moeda, tá certo? E o mal sendo quando ela fala banalização do mal, eu acho que tem aí um reforço, uma hipérbole, tá certo? Porque o mal por si, eu penso, ele carrega traços éticos negativos, tá certo? Etos negativos, tá certo? Traços culturais negativos, traços significativos negativos, eu acho. Mas o fato é que a Marilena, ela fala que os significados hoje estão curtos, rapaz. É isso que ela diz, sabe? Quando ela fala de cinismo, de cinismo na filosofia, de cinismo na política, tá certo? E explica que o que está acontecendo hoje no mundo, quando já são aqui, sabe, 14 minutos de vídeo, eu acho que eu percorri pouco tempo, sabe? Eu achava que devia ter mais tempo aí já de percurso. Mas assim, rapaz, sabe, quando ela fala
de cinismo no campo da política, tá certo? E no campo da geopolítica, no caso, nesse porradal que a gente está vivendo aí, sabe, mundo afora, o Trump aí, sabe, perseguindo o Brasil. Eu vou localizar num livro do Boaventura de Souza Santos, sabe, essa relevância que estão dando para o Brasil, reflete ali, sabe, uma relevância que o Boaventura, sabe, escreveu, tá certo, e disse, sabe, que se no século XX o século foi o século americano, estadunidense, tá certo, o século XXI vai ser o século do Brasil, tá certo, e tudo tá marchando para isso, de repente o mundo, sabe, tá dando muita atenção aqui para nós no Brasil, tá certo, porra, eu já disse até que eu vou atrás de uma cartucheira aí que eu vou, sabe, me armar para atirar em drones, quando o Trump mandar drones aqui para a Amazônia, tá certo, e aqui para o meu bairro, sabe, eu vou me esconder dentro do mato, não tem mais mato aqui, rapaz, sabe, acho que é daqui da minha casa mesmo, sabe, eu vou ficar aí, sabe, na espreita, sabe, esperando o drone passar por aqui, eu vou atirar no rabo deles aí. Rapaz, mas não tá fácil não, rapaz, essa coisa aí, tá certo? Porra. Então eu encerro por aqui a minha fala sobre a Marilena, tá certo? E destacando, sabe, que ela diz que a gente vive hoje momentos cínicos, tá certo? Momentos assim, sabe, de pouca valorização, sabe, de momento de poucos valores, de poucas significações positivas, tá certo? E eu penso por aí, sabe? E aí, o mundo da comunicação digital favorece isso, tá todo mundo quer falar agora, rapaz, sabe? E fala o que não pode, tá certo? Porra, bicho, é por isso que quando eu quero falar, vou preparar fazer esses meus vídeos aí, eu vou atrás, rapaz, sabe, de coisas aí, faço anotações, aquela coisa toda. No momento eu tô lendo aí, sabe, sobre esse Anthony George Anson Fisher, tá certo? Que foi um cara que nasceu, que foi pra guerra, tá certo? Ele nasceu em 15, tá certo? E fez a Segunda Grande Guerra Mundial, tá certo? E ele, sim, foi um empresário britânico e fundador de um think tank, tá certo? O fundador de um think tank, certo? De um instituto, acho que é o IAA, tá certo? Instituto de Assuntos Econômicos, e também fundou a Atlas Network, tá certo? E esse cara se dedicou, rapaz, sabe, a propagar o liberalismo no mundo, tá certo? Ontem eu queria falar de liberalismo e queria dizer que um grande fenômeno aconteceu no mundo moderno, que foi a descoberta da vontade, sabe, como diz ali o porra do Arthur Schopenhauer, sabe? O mundo como vontade e representação, tá certo? Então tudo hoje para nós aqui, para a gente poder calçar aí, sabe, ali, sabe, o Estado de Direito, a gente tem que procurar a vontade humana que vai estabelecer consensos, tá certo? E vai elaborar leis e vai fixar essas leis, que lembrando aquelas 12 tábuas dos romanos ali, sabe, a lei das 12 tábuas fixadas, tá certo? E hoje nós temos um porradão hoje, sabe, aí, sabe, o Trump tá puto com o Xandão e também quem tá puto com o Xandão é o próprio Bolsonaro, sabe? Porque o Bolsonaro, bicho, mandou, sabe, colocar uma tornozeleira eletrônica no calcanhar dele, no tornozelo dele, ele não gostou nada disso. E eu fico imaginando, sabe, o aperreio, sabe, eu via, ontem quando eu ia me movimentando aqui, sabe, dentro de um ônibus, eu estava ligado no meu celular e vi, rapaz, sabe, as viaturas indo na direção do SEAP, o local onde ali, sabe, um serviço de penitenciário que coloca tornozeleira eletrônica, sabe, nas pessoas, nos bandidos, tá certo? E eu vi as viaturas, tá certo? As viaturas se movimentando ali dentro de Brasília. E o Bolsonaro dentro. O cara ficou puto porque 6 horas da manhã a Polícia Federal armada até os dentes, sabe, bateu na porta dele, tá certo? Ele teve que abrir. E eu queria ver, sabe, a reação do machão, rapaz. Porra, eu já fui delegado de polícia, eu já dei voz de prisão. É foda dar voz de prisão e ter a voz de prisão cumprida, rapaz, sabe? Não é fácil não, tá certo? Porra, não é fácil não, você dá voz de prisão, tá certo? E o cara recebeu, sabe, voz de prisão, o grande Bolsonaro, filho da puta, tá certo? Bicho, não foi fácil pra ele, 18 minutos de vídeo, 19. Mas eu só sei dizer, rapaz, que esse cara aí, sabe, esse tal de Anthony Fisher, sabe, criou, sabe, institutos no mundo para fazer o quê, tá certo? Para produzir teorias, tá certo? Teorias filosóficas, teorias ideológicas e espalhar isso no mundo, rapaz. Primeiro na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, depois no mundo afora, tá certo? E quem influenciou esse cara? O Friedrich Hayek, rapaz, olha, que foi também professor ali, sabe, e parceiro do Milton Friedman, sabe? Eu acho que o Friedman aprendeu com ele, sabe? E depois passou a ser o calunga dele, tá certo? Porra, bicho. E eu só sei, sabe, que o mundo, sabe, é dominado, quando a gente fala hoje de guerra híbrida, tá certo? Em parte é isso, tá certo? O que esse cara aí fez aí, esse tal de Anthony Fisher, foi fundar um instituto de educação, bicho, sabe?
No mundo hoje, quando se procura para ver essas organizações aí que não são organizações de governo, são organizações do terceiro setor, como a gente diz, essas organizações são classificadas como institutos educacionais, tá certo? Então o que esses caras estão fazendo é cumprir aquilo que sabe que o Mandela, que outro dia sabe foi lembrado aí, eu não sei se foi o nascimento dele, o Mandela passou 25 anos preso. E ele dizia, sabe, ele que foi um guerrilheiro, sabe, e depois de passar 20 anos, 25 anos preso, ele pensou, ele disse, né, porra, realmente fazer guerra é complicado, dá muito trabalho. Talvez seja melhor fazer educação, fazer escolas, tá certo? E esse cara, esse Fischer, sabe, foi pela mesma intuição, sabe, ali mandado pelo Milton Friedman, digo melhor, pelo Friedrich Hayek, sabe, porra, bicho. O Hayek foi eu perguntei outro dia aqui qual era a nacionalidade do Hayek. Ele é um britânico austríaco, um austríaco britânico, não sei, eu acho que ele tem dupla nacionalidade, mas talvez ele tenha nascido nos Estados, no Reino Unido, tá certo? E o pessoal fica colocando o pé dele ali no Reino Unido, em Londres, tá certo? Sei lá onde foi que ele nasceu. Onde é que, aqui diz, cadê? Deixa eu ver aqui. É, ele nasceu em Kensington, na Inglaterra, tá certo? E morreu em São Francisco. O pessoal diz que ele é britânico austríaco, tá certo? Esse rapaz, esse cara aí, esse tal de Friedrich Hayek, tá certo? Ele deve ter DNA, sabe, aí alemão, germânico, tá certo? Porra, bicho, ele é foda. Então é isso que eu tenho assim para dizer, sabe? A revelação são os nomes dessas empresas que vão aparecendo, desses institutos que estão aí no Brasil. Aparece aí, sabe, nas minhas anotações, no tal de Salinha Matar, tá certo? Que é o dono, salvo engano, da Localiza, e que aparece no radar aí, sabe? No radar aí do golpe de Estado, sabe? Do golpe de Estado, sabe? Aí, sabe? De 2022, 2023, tá certo? Porra, bicho. Esse golpe de Estado aí que sabe que obrigou o Bolsonaro a colocar uma tornozeleira eletrônica, sabe, no calcanhar dele, no tornozelo dele. Então é isso aí, são 22 minutos de vídeo, sabe? Não sei se eu já paro por aqui, eu não sei que nome eu vou dar para esse vídeo, mas com certeza eu não vou chamar de ficha, tá certo? Talvez eu coloque think tank para lembrar, sabe? Que essas instituições hoje, sabe, elas infernizam, tá certo? E foram essas think tank que derrubaram o Brasil, e hoje nós temos pessoas pensando aí, sabe? Pessoas produzindo teorias, sabe, mundo afora. E o campo da esquerda, não sei, sabe, por onde opera. Eu só sei que a direita está muito bem, obrigado, tá certo? A partir de 2010, sabe, esses caras atacaram, sabe, o Brasil para valer, tá certo? Foi o tempo de maturação desses think tanks aí, sabe, financiados pela Atlas Network, tá certo? E esses institutos chegaram até nós, tá certo? E o que esses caras fazem, rapaz, é pregar o capitalismo, pregar o liberalismo político, sabe, e o neoliberalismo econômico, essas coisas todas, tá certo? E essas coisas aí, sabe, quando eles fazem essa orientação, eles tentam aí, sabe, encarar as noções que a gente tem de socialismo, sabe, de que nós humanos, sabe, precisamos estar unidos para vencer os nossos problemas, mas eles acreditam na iniciativa individual, tá certo? Eles querem aí a desigualdade, sabe? Eles querem a competição, tá certo? E querem um Estado mínimo. Aí eu cheguei outro dia, eu estava pensando, sabe, que enquanto ali na década de 70 e 80, sabe, com o Trump e a Tátia, sabe, ali se desenvolveu, e a partir de 90 se desenvolveu na China o globalismo econômico, sabe, quando empresas estadunidenses largaram os Estados Unidos, sabe, e largaram países da Europa, sabe, foram lá para a China. Esses caras, sabe, levaram a tecnologia, sabe, e os chineses escolheram, rapaz, toda a tecnologia, tá, sabe, todos ali, sabe, as informações, sabe, sobre a tecnologia das mercadorias que eram para ser produzidas, foi esse o acordo que foi feito. Eles pagavam baixos salários, mas em compensação tinha que deixar ali, sabe, as informações sobre as tecnologias, tá certo? Esse tempo passou, enricou muita gente que enricou morreu, inclusive esse Fischer aí, esse desgraçado aí, esse Anthony Fischer, tá certo? Ele morreu em 88, tá certo? Mas eu só sei dizer, rapaz, sabe, que hoje o que é que nós estamos vendo? O esforço do Trump, tá certo? O esforço do Trump para ele, sabe, reorganizar o país dele, sabe, reindustrializar o país dentro do território estadunidense, tá certo?
Tá certo? Você vê a Apple, por exemplo, tinha ali a Apple, eu acho que ela estava nos Estados Unidos, tá certo? E levaram, rapaz, sabe, os segredos da Apple lá para a China, tá certo? E hoje lá, ali, sabe, os smartphones da Apple são produzidos na China, tá certo? Hoje me parece que transferiram a produção ali para a Índia, tá certo? Por essa questão aí, sabe, que o Trump aí está fazendo, tá certo? Mas o fato é que o Trump aí, sabe, está operando com cinismo, e é assim que eu vejo a questão do ponto de vista aí, sabe, filosófico e político, tá certo? E operando com cinismo para dizer, sabe, que ele está banalizando, tá certo, ali, sabe, indo na direção da Hannah Arendt, tá certo, não o mal, porque quando ela cunhou essa expressão banalização do mal, ela estava se referindo a um tipo de violência específico, sabe, que era a violência contra os seres humanos em campos de concentração. Mas de repente a gente pode, sabe, aí aproveitar um pouco, sabe, vendo o mal aí como sendo todas essas coisas que esse desastrado que esse desastrado governante ali nos Estados Unidos está fazendo, tá certo? E está causando muito mal aí, sabe, para as pessoas, para os ali, sabe, para os trabalhadores e essa coisa toda. E com isso, rapaz, tirando o sossego da gente. Puta que pariu. Eu vou ficando por aqui, são 25 minutos de vídeo. Eu acho que tá bom já, tá certo? Já falei demais. Eu não sei com que, sabe, como é que eu vou chamar esse vídeo, eu não sei, sinceramente. Mas eu acho que já tá bom, tá certo? E eu completei ali, eu falei a da Marilena, tá certo? Eu acho que eu vou chamar de Chauí, sabe? Eu vou chamar de Chauí para esse vídeo para lembrar, sabe, a Marilena. Eu tô um bocado de coisa aqui, sabe, que eu não abri, tá certo? Ali o Diógenes está me olhando, mas quando eu falo de cinismo, eu tô falando do Diógenes, tá certo? Então eu já vou descartar o Diógenes aqui, tá certo? E aqui o que tem aqui aqui, não, essa aqui foi uma efeméride que aconteceu. Por que que nós temos hoje o rito católico oriental e o rito católico ocidental? É que, aí, sabe, num certo tempo aí, no primeiro milênio, sabe, no começo do segundo milênio, houve um porradal ali, sabe, ali de religião, sabe, entre ali, sabe, os dirigentes ali cristãos, tá certo? E aí, aí, sabe, os que moravam ali para as bandas de Constantinopla, sabe, ficaram com a igreja do rito oriental, tá certo? Que estava com sede em Roma, ficaram com a igreja do rito ocidental e a gente chamou isso de rito cisma do Oriente, tá certo? E eu fecho por aqui, só para saber que tem, por exemplo, na Rússia, nós temos ali católicos, do rito oriental, tá certo? Porra, bicho. Aqui fala do IOF, tá certo? O Lula venceu essa parada. E aqui, tá certo? Aqui tem a careca do Xandão, tá certo? E eu vou passando aqui adiante. Porra, bicho, é foda. Aqui tem alguma coisa. Eu vou deixar para falar do Reinaldo Aragão, porque eu acho que tem tudo a ver, sabe? O Reinaldo Aragão, quando ele fala aí, sabe, desse retorno, sabe, que querem fazer aí, sabe, aproveitando desse cinismo aí, sabe, desse cinismo metafísico, tá certo? Aí, se quer fazer aí operar um retrocesso no mundo de novo, sabe, entregar aí, sabe, a direção dos processos civilizatórios à religião, tá certo, ao véu Tanchaung religioso de fé, aquela coisa toda. O rei Aragão disse que realmente isso está operando, tá certo? Acho que tem alguma coisa a ver com o cinismo que fala a Marilena. E aparece, sabe, aí nos escritos do Reinaldo Aragão, Cavalcante, não, Gonçalves, tá certo? Aparece um tal de Peter Thiel, tá certo? Mas eu vou deixar aqui, tem um bocado de coisa anotada aí, eu vou deixar isso aí, tá certo? Então, mais uma vez, eu digo, sabe, que meu nome é Ernest, sou um caboclo falador, o segundo contador de história, se o José Lins do Rego foi o primeiro e último, sabe? Eu peço venha para ele, sabe, para me tornar aí, sabe, também um contador de história, tá certo? Não querendo ser o primeiro, não querendo. Talvez ele é o último, tá certo? Eu quero ser o penúltimo, não sei que porra eu quero ser, tá certo? Eu só sei dizer, rapaz, que eu conto histórias também, tá certo? Bom dia, tá certo? Quem fala muito dá bom dia cavalo, bom dia.